Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia do quarto ano? Eu sou a professora Samira e a nossa aula de hoje tem o tema Os Movimentos Migratórios no Brasil. E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho, vamos primeiro explicar o que são as migrações. São deslocamentos populacionais, ou seja, quando uma pessoa ela se desloca de um lugar para o outro. E aí ela pode ser imigrante, que é aquele que chega em um determinado país, ou emigrante, quando ele deixa o seu país de origem. E aí nós temos as migrações internacionais, que é de um país para o outro, e as migrações internas, que é o deslocamento dentro do mesmo país, só muda as regiões. E aí temos as migrações rural-urbanas, que vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Aí no próximo slide a gente vai ver as migrações no Brasil. Elas tiveram início com os povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do nosso território, ou seja, eles já migravam dentro do nosso território. E aí depois, com a chegada dos europeus, ou seja, pessoal, a vinda dos portugueses para o Brasil, não foi mais nada do que uma imigração. Eles eram imigrantes aqui no nosso país. E aí a gente tem as migrações forçadas. O que é isso, professora? As migrações forçadas, a gente tem um exemplo dos africanos e dos indígenas. A gente sabe que os africanos foram escravizados, né? Tirados do seu país de origem e trazidos tanto para o Brasil quanto para outros países para trabalhar lá. Ou seja, eles não saíram de lá por opção própria, eles foram obrigados. A mesma coisa que aconteceu com os índios. Eles foram tirados do seu local e levados para outros locais para trabalhar também. E aí, com a proibição do tráfico de escravos e um grande desenvolvimento nas lavouras de café, faltou-se mão de obra, né? Não tinha mais a mão de obra escrava. E aí, quem que ia trabalhar nessas lavouras de café que estavam em desenvolvimento? E aí que começou a entrada de mais imigrantes no Brasil. E aí, no próximo slide, a gente pode ver, ó. Aqui é o número de imigrantes que vieram ao Brasil entre 1870 a 1953. Olha só, pessoal, a quantidade de imigrantes que entrou no Brasil nessa época. Aí a gente vê que os italianos lideram, né? E até os russos que foram os últimos. Só que a gente sabe que estamos em 2020, né? Então, muito tempo se passou. Provavelmente esse número mudou. Mas aqui a gente vê, ó, que uma formação da nossa população brasileira que também é formada por imigrantes, né? Pode passar. E aí a gente fala sobre as migrações internas, ou seja, feitas dentro do nosso Brasil. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Ou seja, as pessoas saíam do litoral para buscar ouro e outros metais preciosos mais para o centro do Brasil. E aí, com a expansão do café, lembra que eu falei do desenvolvimento das lavouras de café? Não só imigrantes trabalharam lá, mas também imigrantes de dentro do Brasil, só que de outras regiões, né? Principalmente mineiros e nordestinos, que foram para o interior paulista para trabalhar nessas lavouras. E aí, pessoal, a gente vê uma mudança do fluxo da região sudeste para centro-oeste. A região sudeste ela era mais desenvolvida, então ela atraía muitos migrantes. Porém, com o passar do tempo, o governo ele foi criando políticas públicas de incentivo para ocupar e desenvolver a parte central do Brasil, né? E a gente vê aqui, ó,
a construção de Goiânia, foi um exemplo, né? Com a construção de Goiânia atraiu muitos migrantes. A construção de Brasília e também a expansão da fronteira agrícola e o investimento em infraestrutura, ou seja, o governo ele olhou com outros olhos o centro do Brasil. E aí a gente vai falar do êxodo rural. O que é isso? Êxodo rural é a migração rural-urbana, ou seja, a saída da população da área rural para a área urbana. Ela teve um grande crescimento após 1934. E aí, quando as indústrias paulistas estavam bem consolidadas, era um atrativo para as pessoas de outras regiões, principalmente nordestinos, em busca de melhores condições de vida. Saíam do seu local de origem para São Paulo para trabalhar nas indústrias. E também, pessoal, o êxodo rural ele foi causado pela crescente modernização do campo e da industrialização e urbanização brasileira, ou seja, com essa modernização, as máquinas substituíram a mão de obra humana, o que fez com que essas pessoas tivessem que mudar de lá, né? Aqui a gente tem um belo exemplo de uma imagem do êxodo rural. É um quadro famoso do Cândido Portinari, se chama Os Retirantes, e ela é de 1944. E aí mostra uma família que ela está saindo do seu local de origem, provavelmente no Nordeste, e indo para a cidade em busca de melhores condições de vida. A gente pode ver que eles não tinham uma boa condição de vida, até mesmo pela aparência deles, né? Pelos vestimentas e etc. E aí, falamos das migrações antigas e agora as recentes, porque o Brasil não parou de receber pessoas. E essas migrações recentes, elas são ocasionadas principalmente por catástrofes naturais. A gente tem um exemplo do terremoto lá no Haiti, que foi em 2010, que trouxeram muitos haitianos até o Brasil, né? Os conflitos mundiais, ou seja, as guerras, elas também tiram as pessoas do seu local de origem. E aí recebemos também muitas pessoas dessas localidades, como por exemplo os sírios. E aí em agosto de 2015, o IBGE apontou que cerca de 30,8 mil venezuelanos vivem no Brasil atualmente. Esse estudo foi de 2015, né? Provavelmente o número cresceu. A gente percebe bastante venezuelanos também aqui no Brasil. E aí, pessoal, os movimentos migratórios dinamizam as sociedades, ou seja, eles movimentam as sociedades. Pois com a saída ou a chegada de pessoas, há uma mudança na configuração social e podem ocorrer processos de miscigenação da população, essa mistura da população, né? E também mudanças culturais. Lembra que as pessoas elas trazem a sua cultura para cá e acabam agregando com a cultura já existente aqui. Mas também desestabilização econômica e de oferta de trabalho. Agora é com vocês. Eu quero que vocês pesquisem onde cada membro da sua família, pai, mãe, avós, nasceram. E se não for em Cuiabá que eles nasceram, por qual motivo que eles saíram da sua cidade de origem? Quero que registrem tudo com muito capricho no caderno, beleza? E não vamos esquecer, lavar as mãos, usar máscaras e ficar em casa. Um beijo e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.